os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E eu quero sublinhar a participação, pedindo que vocês vejam até o fim, enviem mensagens orais ou escritas, perguntando, acrescentando ou criticando, e deem um polegarzinho para cima ou para baixo, conforme entendam que deva ser. Porque a participação e todas essas coisas fazem com que o algoritmo da plataforma divulgue mais o canal. Lembrando que nós não temos monetização e não temos nenhum rendimento com isso. Bom, estamos dando sequência hoje a um estudo do livro de Atos, um estudo que foi iniciado no domingo anterior. E é um livro que está entre os evangelhos e as cartas doutrinárias, e é um livro que relata o período que vai da ressurreição à partida de Jesus, e mais o início da organização da igreja, que eu costumo chamar de histórica, não nesse sentido de igreja histórica para distinguir de novas denominações, mas igreja histórica para distinguir da igreja espiritual. Histórica porque é historicamente organizada. Começa aí, quando vão escolher diáconos, e também relata as primeiras viagens missionárias e a conversão de Paulo, e também relata muitos fatos prodigiosos, muitos milagres. E vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso. Nós tínhamos lembrado no domingo passado essas coisas, que Lucas nos fala dessas coisas, que eu acabo de citar: a organização da igreja, milagres, viagens missionárias, conversões. E tínhamos também lembrado que é parte desse relato o início da igreja espiritual, com a descida do Espírito Santo. Chamando de igreja espiritual o conjunto das pessoas que estão em Cristo. Não é nenhuma referência a qualquer denominação. Nós não estamos dizendo que a denominação A, B ou C é a igreja espiritual, coincide com a igreja espiritual inteiramente, todos os seus membros são da igreja espiritual, e nenhum dos seus membros está fora da igreja espiritual. Nós não dizemos isso. Nem dizemos que qualquer organização historicamente construída é a continuidade ininterrupta da igreja espiritual. Nós dizemos que a igreja espiritual, pela própria etimologia da palavra, é uma assembleia, no sentido de ser uma reunião de pessoas que, inclusive, tomam decisões e votam, e que esse conjunto é formado pelos que aceitaram a Cristo, e por aceitar a Cristo receberam o Espírito Santo. Bom, mas aí vamos daqui a pouco entrar nessa distinção entre a pessoa individualmente receber a Cristo e o conjunto, a Assembleia dos Salvos, receberem a Cristo. Então, há esse relato que começa em Pentecostes. Então, estamos dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos, além de relatar o que Jesus fez nos 40 dias entre a ressurreição e a partida, que instruções ele deu, também relata o início da igreja espiritual e os primeiros passos do que mais tarde viria a ser o que já começa sendo uma igreja também histórica. Então, essa igreja histórica, evidentemente, na sequência, no andamento dos acontecimentos, vai se dividir em várias igrejas históricas. E tínhamos visto ainda uma breve apreciação sobre a posição do livro de Atos dos Apóstolos no conjunto do cânone, ou seja, onde ele foi encartado no conjunto da Bíblia, porque a Bíblia, os livros da Bíblia não estão encartados, não estão colacionados, formando um conjunto, na sequência cronológica em que foram produzidos.
Tem até uma edição de uma Bíblia, que me parece ser coisa relativamente recente, uns poucos anos. Me perdoem se é mais antiga, porque eu não tenho a data em que isso foi feito, mas tem uma edição da Bíblia que colocou os livros todos em ordem cronológica. Mas é a primeira vez que isso acontece. A organização do cânone não foi em ordem cronológica, eles foram separados por assunto. Existem os livros da lei, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E existem os livros históricos, começando com o livro de Josué, tendo sequência no livro de Ruth, nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, né? São 12 livros históricos. Depois os livros poéticos, começando com Jó, seguindo-se com Salmos, depois tendo Cântico dos Cânticos, o Jó, e tendo Jó, Salmo, terminando com Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E depois tem os livros proféticos, grandes profetas e pequenos profetas, fim do Antigo Testamento, começa o Novo Testamento, relatando a nova aliança, com os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, e depois as cartas doutrinárias, e, finalmente, com o livro da Revelação. A palavra revelação é a tradução da palavra Apocalipse, tratando de escatologia, especificamente de escatologia, mas tem resíduos ou pequenos traços de escatologia em vários livros do Novo Testamento, nos evangelhos, no livro de Atos e nas cartas. Mas escatologia, essencialmente tratando disso, especificamente tratando disso, é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, estávamos dizendo que a sequência dos livros não é cronológica, é por assunto, né? Com uma exceção. Até nós compramos há pouco tempo aqui uma Bíblia assim, com essa outra sequência cronológica. O mais antigo dos livros, ou é tido como tal, o livro de Jó. E aí, nessa outra sequência que é cronológica, o livro de Jó é o primeiro livro, e não o livro de Gênesis. Mas a sequência que foi dada é por assunto e segue uma lógica. Começa com Gênesis, por quê? Porque Gênesis conta o começo da história natural, como se dizia antigamente. O começo da natureza, dos astros, do universo, o começo da criação da humanidade, o começo da relação entre Deus e os homens. Então, está lá, o livro, começando no livro de Jó. Ou melhor, desculpe, eu estava tratando há pouco do livro de Jó, mas é começando com o livro de Gênesis. E, seguindo essa lógica, é que está o livro de Atos dos Apóstolos, numa distribuição por assunto e seguindo uma lógica. Então, o Novo Testamento, seguindo uma lógica, começa com o Evangelho de Mateus, que começa com uma genealogia de Jesus. Porque os 4 evangelhos, chamados sinóticos, são livros, de certo modo, considerados históricos, né? Ou, com razão, considerados históricos, porque eles contam a história do ministério de Jesus na Terra, do nascimento à crucificação, né? Então, é um livro histórico. Mas essas classificações, toda classificação é relativa, né? Então, é um conjunto de 4 livros históricos que eu, às vezes, chamo de biografias de Jesus, né? Porque tem esse sentido, contando a genealogia dele, de quem ele descendia, para mostrar que é filho de Davi, que a dimensão humana de Jesus é filha de Davi, a dimensão divina não é filha de ninguém, a não ser de Deus, né? E também ressaltando o fato de que esses livros históricos, essas biografias, também têm conteúdo doutrinário, principalmente na carta do Evangelho de João, né? O Evangelho de João começa dizendo que o princípio era o verbo era Deus, o verbo tal. E lá já no capítulo 3 tem os versos 16 a 17 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é uma síntese da boa notícia, que a palavra evangelho quer dizer boa notícia. É uma síntese
da notícia de um Salvador, que a promessa de que seria enviado um Salvador estava se cumprindo hoje. E hoje nós dizemos, se cumpriu. Estava se cumprindo no momento que foi anunciado, né? No momento que os pastores receberam o anjo que dizia que eles deviam se alegrar porque tinha nascido o Salvador, e eles correram e foram procurar o Salvador e o encontraram numa manjedoura. Mas essa posição dos evangelhos segue a lógica de começar a narrar a nova aliança pelo nascimento do Messias. Feita essa narrativa, usando aqui narrativa no sentido próprio da palavra, e não no sentido que estão usando hoje. Hoje estão usando a palavra narrativa para designar versões, inclusive versões heterodoxas, né? Versões meio fantasiosas. Mas aqui eu estou usando narrativa para designar um relatório, um relato, né? Então, os evangelhos são históricos no sentido que são um relato do ministério de Jesus, contendo também uma doutrina do plano de salvação, que os teólogos gostam de chamar de soteriologia, que é a palavra para a doutrina de salvação. E também contendo, sobretudo no Evangelho de João, uma cristologia, quando ele começa dizendo quem é Jesus, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso aí é dizendo quem é Jesus. Não é apenas narrando uma biografia, né? Não é apenas dizendo quais foram os atos e os fatos que envolveram a pessoa biografada. É também dizendo quem é a pessoa na sua essência. Tem um conteúdo que se refere à ontologia do ser. A ontologia trata da essência das coisas, né? Bom, e aí vem o livro de Atos, e depois vem as cartas doutrinárias. Se os evangelhos são históricos e doutrinários, as cartas são, sobretudo, doutrinárias. Eu estou me referindo a todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, que são bem pequenininhas, e uma outra carta que não tem um autor definido, né? Mas são cartas doutrinárias que foram postas no cânone. E entre uma coisa e outra, entre as cartas doutrinárias e os livros históricos dos 4 evangelhos, tem o livro de Atos. E tem uma análise que se faz da posição dos escritos num conjunto de escritos. Isso, em direito, quem estuda contrato, chama de análise posicional ou topográfica, né? Quando diz, esse item aqui do contrato veio depois daquele outro e veio antes desse. Então, tem um significado isso, né? E qual seria o significado da posição do livro de Atos entre os evangelhos e as cartas doutrinárias, né? E aí, o que nós percebemos é que essa posição é que ele é um elo de ligação. Como é que ele faz essa ligação? Ele narra o período que vai da ressurreição de Cristo até a partida de Jesus. E nesse período, o que faz Jesus? E orienta, o que ele faz? Ele orienta os apóstolos sobre o que devem fazer. E orienta o trabalho missionário que eles devem fazer. As cartas que vêm depois fazem parte do relato missionário, do trabalho missionário. E o livro de Atos faz essa ligação. Além de relatar também atos prodigiosos. Atos, por prodígio, nós nos referimos às coisas extraordinárias. Normalmente, na linguagem coloquial, essas coisas são aludidas como milagres. Então, lá nós temos curas, lá nós temos a libertação miraculosa de Pedro e de João, que estavam presos, as cadeias se abrem nas mãos eles se soltam, as portas da cadeia se abrem, eles saem, e se abrem miraculosamente. E Filipe prega para o eunuco, e depois
é abduzido de lá, desaparece, já aparece em outro lugar, como um fato miraculoso, e as curas que são extraordinárias, né? E sobre isso, eu até acrescentei ao texto algumas coisas, e uma delas foi que essas coisas extraordinárias, como Filipe desaparecer num lugar e aparecer no outro, e aquelas curas, que as pessoas ficavam até esperando que Pedro passasse, para a sombra de Pedro passar pela pessoa, para a pessoa se curar de determinadas enfermidades, né? E isso está lá no livro de Atos. E que nós lemos sobre essa passagem, né? Então, não está no texto, por isso que eu estou catando aqui. Mais tarde eu ponho acho que é Atos 12. Não. Nós temos, então, esse conteúdo. O conteúdo é esse. A comissão dada, né? Como fazer, a comissão foi dada lá nos evangelhos, ide por todo mundo, no final dos evangelhos, mas no livro de Atos nós temos uma orientação sobre como agir e a unção derramada sobre as pessoas para que elas possam agir. E essa unção, eles receberam ordem de esperar por ela. E ela veio no dia de Pentecostes. Bom, mas aí cabe uma reflexão. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E anteriormente, não tinha Espírito Santo? No Antigo Testamento não tinha Espírito Santo? Eu estou trazendo essa reflexão porque algumas pessoas, geralmente críticos da Bíblia, quando querem negar o Espírito Santo, dizem que ele não existia no Antigo Testamento. Ele foi uma invenção do Novo Testamento, mas isso não é verdade. Ele estava lá no Antigo Testamento. Primeiro, porque os profetas falavam inspirados pelo Espírito Santo. Segundo, porque há uma alusão a um Deus trino lá no Gênesis, quando Deus cria alguma coisa e diz, façamos. Deus vai criar um homem e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele usa a primeira pessoa do plural. Ele não diz, eu farei o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é um plural. E também está escrito lá no Antigo Testamento que lá num dos Salmos, salvo engano, o Salmo de Davi, diz o Senhor ao meu Senhor. Então, é um Deus plural. Explicitamente, nós temos uma alusão ao Pai e ao Filho, mas o Espírito Santo está implicitamente presente também no Antigo Testamento. Agora, bom, mas se ele iria descer, e o próprio Jesus disse que ele iria descer em Pentecostes, então alguém pode querer pensar que ele não estava no Antigo Testamento. Mas o que significa descer? É que ele já descia antes, mas descia individualmente para alguém. Descia para um profeta, desceu para Elias, desceu para Josué, desceu para Moisés, desceu para Davi, desceu para cada um dos profetas, Oséias, Naum, Abacuque, Miqueias, pequenos e grandes profetas, grandes como Isaías, pequenos como Jonas. E
Qual foi a diferença no dia de Pentecostes? Que ele desceu para o conjunto da igreja. Então, enquanto profetas recebiam o Espírito Santo individualmente, em Pentecostes, a igreja coletivamente recebeu o Espírito Santo. Aí vem aquela discussão, se a gente recebe o Espírito Santo quando se converte, ou recebe o Espírito Santo quando ocorrem determinadas manifestações, dos chamados dons do Espírito Santo. E há um momento em que Jesus diz, recebereis o Espírito Santo, falando para quem já era convertido. Mas o que nós já dissemos é que essa nova... eles seriam investidos do Espírito Santo, nessa nova realidade, era para o conjunto, para a coletividade. E também era o fato de que nessa nova investida, ela se faria para fins de uma obra missionária. Enquanto as pessoas recebiam o Espírito Santo antes, para fazer uma profecia, para ter uma revelação, ou para fazer uma cura, e no Velho Testamento tem cura. Agora, eles recebiam o Espírito Santo coletivamente para uma obra missionária. E isto significa que não era a primeira vez que iam receber o Espírito Santo, nem que só receberiam o Espírito Santo se acontecessem esses fenômenos. As pessoas recebem o Espírito Santo quando aceitam a Jesus e o Espírito Santo vem habitar nelas. Ah, mas e por que elas não manifestam sinais? Porque estes sinais ocorrem para terem realmente o efeito de sinal. O que é um sinal? O que é o sinal vermelho ou o sinal verde no cruzamento de trânsito? É uma mensagem, pare ou siga. Sinal vermelho, pare, sinal verde, siga. O que eram os sinais? Eram fatos prodigiosos, eram milagres, que aconteciam para dizer, siga na obra missionária. Siga no cumprimento da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, etc. E mais, esse sinal para quem recebia a ordem, a grande comissão, ide. E o sinal ou os sinais também se dirigiam àqueles que receberiam a mensagem da grande comissão. Seria mais ou menos assim, olha, preste atenção, esse mensageiro que está lhe dando a boa notícia, a notícia do alívio do fardo, como está escrito lá nos evangelhos, a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem está passando essa mensagem realmente está autorizado pelo Espírito Santo. Tanto está autorizado que faz prodígios. Né? E quais eram os prodígios? Os prodígios eram curas, os prodígios eram profecias, os prodígios eram línguas. Bem, e nós temos... o que eu estava procurando há pouco, Josefina me passou aqui, está em Atos 15, em Atos 5, nos versículos 15 e 16, né? Atos 5, nos versículos 15 e 16, nós lemos: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente, até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Bom, então, estes sinais
tinham finalidades. E agora chegamos a um ponto. É que, quando é que o Espírito Santo concede poder a alguém para fazer milagre, ou para ser o instrumento de Deus para realizar milagre? Não é para mostrar poder. Não é para alguém se sentir superior. É para cumprir uma determinada missão. E a missão era afirmar o Evangelho. Afirmar a doutrina de salvação da nova aliança. Bom, e aí tem muitas questões, tem muitos debates teológicos que vão de um lado, de um extremo, de um lado, ao chamado cessacionismo. Aquelas pessoas que acham que os milagres foram apenas no momento de afirmação da igreja espiritual. A partir do momento em que a igreja espiritual foi reconhecida e se afirmou, esses milagres teriam cessado, porque teriam cumprido o papel de sinalizar: olha, esses apóstolos estão investidos do Espírito Santo. Outro extremo, que diz que o Deus é o mesmo, a palavra de Deus não passa, e, portanto, os que seguem a Cristo e que estão em Cristo recebem o Espírito Santo e obram todas essas coisas. E estes sinais não apenas sinalizam que a mensagem salvadora é verdadeira, mas sinalizam também que a pessoa está em Cristo. É um extremo e outro. E no meio do caminho, entre um extremo e outro, o que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem, ou pensam, ou quais são as doutrinas aí? São doutrinas que dizem, bem, não há cessação, não há cessação. Não quer dizer que não exista mais milagres, eles existem sim. Mas eles só existem para uma função específica, né? Para um determinado fim. E não para afirmar lideranças. E não existem como uma transmissão contínua. Não são uma coisa que alguém diga assim, olha, eu te passo isso como foi feito nos primeiros dias da igreja espiritual, eu te ponho as mãos e tu estás investido. As doutrinas que nem negam os milagres, nem pregam que os milagres estejam disponíveis a toda hora, para todo mundo, e que haja uma transmissão como que hereditária, porque algumas pessoas chamam alguém que foi convertido ouvindo o outro, vai chamar o que foi convertido de filho daquele que pregou para ele. Então, se é uma relação entre pai e filho, a transmissão seria como que hereditária, né? E uma doutrina moderada entre o cessacionismo e a ideia mais ampla de transmissão hereditária dos milagres, ou da capacidade de produzir milagres, vai dizer que não é bem assim. Que não acontece sempre, não pode se assegurar que alguém tem unção de cura e sempre que orar vai ter cura. Você pode orar e alguém se curar, e isso existe. E é reconhecido por todo mundo que não seja cessacionista. Cessacionista é aquele que prega a cessação dos milagres. Mas qual é a diferença da visão moderada de milagres para a visão, digamos assim, ampla e aberta? É que você pode orar pela cura de alguém e a cura acontecer, mas você pode orar e a cura não acontecer. A resposta de oração pode ser sim, pode ser espere, pode ser não. Ah, mas pode ser não, mas se você tiver fé, está dito que orar com fé acontece, pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Mas eu já comentei isso aqui em outros estudos.
quando alguém autoriza outrem, dá um mandato, ou uma outorga. Né? Mandato é isso. Mandato é transferir para alguém a capacidade de representar quem está fazendo essa transferência. Quem autoriza é outorgante. Então, quando o outorgante diz, peça em meu nome que eu atendo, ele está dando um mandato. Como um outorgante pode dizer, né? Alguém pode chegar numa loja e dizer, olha, o que o fulano pedir aqui, você pode vender fiado que eu pago. E aí vai e diz para o fulano, olha, pode comprar na loja tal em meu nome que eu pago. Eu vou pagar, você não precisa pagar. Está outorgando. Aí o outorgado também é chamado mandatário, porque recebeu um mandato. Ele vai lá e pede ao comerciante, me venda isso que o fulano paga e o comerciante vende. Mas, quando o outorgante disse ao comerciante, forneça a ele tudo, esse tudo tem limite. Porque digamos que o outorgante seja uma pessoa séria, decente, que não concorda com o consumo de certos bens. E aí o outorgado, o mandatário, o que recebeu a outorga, o que recebeu o mandato, vai lá na loja e quer comprar bens que o outorgante, o que concedeu poderes, poder de comprar sem pagar, porque o outorgante vai pagar, bens cujo consumo o outorgante não concorda. Acha que é um consumo supérfluo, acha que é um consumo que expressa uma ostentação, uma vaidade. E quando ele disse tudo, era tudo que é necessário, tudo que é útil, não o que é ostentação. Assim também é lá nos poderes dados por Jesus. Peça em meu nome. Tudo que eu concedo. Mas esse tudo é tudo que se encaixa nos planos de Deus. É tudo que se harmoniza com o que Jesus ensinou. Ah, mas eu orei por uma pessoa que estava enferma e a pessoa se curou. Então, ele concede cura porque é uma coisa que não é ostentação, não é vaidade. Então, orei por outra e não aconteceu. Como é isso? Sim. Porque essa outra cura não estava nos planos de Deus. Porque essa outra cura, em algum aspecto, não se harmoniza com os planos de Deus. Então, não é um plenipotenciário. Por mais fiel que nós sejamos, o que poderíamos ser aos ensinamentos de Jesus, por mais que ele nos dê poder, não nos dá poder de plenipotenciário. Plenipotenciário é uma figura que eu acho que nem se fala mais nisso em diplomacia, que os diplomatas tinham quando representavam um reino numa conferência internacional, numa negociação. Haviam dois países em guerra e os embaixadores dos dois lados iam se encontrar num terceiro país, num país neutro. E naquele tempo não tinha essa comunicação imediata da era digital, né? Nem mesmo a antiga ligação direta à distância. E uma carta era o meio que tinha, não tinha nem sequer telegrama. E uma carta podia levar muito tempo para chegar no reino, e a resposta ia levar muito, e a decisão sobre aquilo lá no reino, e a resposta vinha também em carta, ia demorar outro tempo. E poderia haver necessidade de sucessivas condutas. A primeira carta do embaixador foi pedindo instrução, e aí o rei que recebeu aquela carta não entendeu bem e pede um esclarecimento, e aí o embaixador manda outra carta esclarecendo, e aí o rei manda uma resposta. Aí o embaixador tem uma dúvida e manda de novo outra carta pedindo esclarecimento. Não ia ter fim essa negociação. Então o embaixador ia com plenos poderes. O que ele fizesse, por conta dele, estava feito. Por conta dele, que tinha sido orientado antes. Né? Bom, isso era um plenipotenciário.
mas nós não somos plenipotenciários. Tanto não somos que a resposta pode ser não. E a resposta pode ser espere. E o que nós vimos? Nós vimos só que Pedro sempre tinha respostas favoráveis. Mas devia ter limite. Tanto tinha limite que ele terminou sendo Marte. Como Paulo terminou sendo Marte. Paulo decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo, para não ser igual a Jesus. Muito bem. Então tinha limite. Senão os dois, tanto Pedro como Paulo e os demais, né? Praticamente todos eles, ou quase todos eles, foram martirizados. Então eles poderiam ter orado. Paulo podia ter feito uma oração: Senhor, me livre aqui da pena de morte. E tem até um caso muito didático, quando Paulo confessa que tinha um espinho na carne. E orou sucessivas vezes, pedindo a Deus para tirar o espinho da carne. E a resposta foi não. Não. A minha graça te basta. E ele entendeu que aquele espinho na carne servia para preservá-lo da soberba, para mantê-lo sempre voltado para o Senhor. Então, esses espetáculos de milagres prometidos no lugar certo, na hora certa, esses espetáculos não devem ser entendidos como uma evidência de que existem plenipotenciários. Tem uma pessoa, liderança ou não, que é um plenipotenciário. O que ele pedir, vem. E não é bem assim, é o que ele pedir, mas, ou desde que se harmonize com os planos de Deus. E mais, que Deus não é o gênio da garrafa. O gênio da garrafa não podia desobedecer. Mas ainda bem que não é o gênio da garrafa, porque o gênio da garrafa só obedecia 3 pedidos. Né? Mas Deus não é o gênio da garrafa. Então ele pode atender um número indeterminado de pedidos. É um número aberto. Mas também pode dizer não, que o gênio da garrafa não podia dizer, nas lendas, né, do gênio da garrafa. Também é oportuno lembrar que os milagres relatados tanto nos evangelhos, feitos pelo próprio Jesus, como no livro de Atos, feito pelos apóstolos, principalmente por Pedro, né? O Pedro tinha mais protagonismo, ou o autor do livro de Atos, Lucas, escolheu relatar mais os milagres em que Pedro foi usado como instrumento de Deus. Então, Pedro realizava milagres curando pessoas que aquelas pequenas cidades, aquelas pequenas comunidades, todas conheciam. Um homem maduro, que era coxo, que tinha problema de deambulação, não conseguia andar, tinha defeito nos pés, nas pernas e tal. Aí, de repente, Pedro manda que ele se levanta e pula. E todo mundo conhecia aquele homem na cidade. Não era alguém que aparece, recebe um milagre, mas ninguém conhecia esse homem antes e nem depois. Né? Nem sabe para onde ele vai depois. E também era um homem que, como o cego Bartimeu, que era cego de nascença, e era conhecido porque há muitos anos esmolava na porta do templo, e no caminho de Jerusalém e tal. No caminho de Jerusalém e porta do templo, Jesus faz vários milagres e de pessoas que eram conhecidas antes do milagre e continuam na comunidade sendo conhecidas depois do milagre. Né? Então, não vamos negar os milagres, não sejamos cessacionistas. Mas também não esqueçamos a recomendação de Paulo, que diz: examinai tudo, retende o que é bom.
Então, cumpre aos que são seguidores das Escrituras, cumpre a estes examinar tudo, examinar os milagres proclamados e reter o que é bom. E testemunhos são bíblicos. Nada contra e tudo a favor de quem dá seu testemunho dizendo que viveu ou presenciou uma resposta de oração, uma resposta sobrenatural. E isso é bíblico, dá testemunho. E se os milagres tinham uma finalidade de sinalizar alguma coisa, de passar uma mensagem, testemunhar é dar sequência a essa sinalização. Então, os seguidores de Cristo têm mais do que o direito, têm a obrigação de prestar testemunho quando as coisas acontecem. Né? Mas se estamos falando de milagres, estamos falando de sobrenatural, e o que é mesmo sobrenatural? Será que sobrenatural é só dizer um monte, sai daqui, vai para ali, e a montanha sair correndo de um lugar para o outro? Ou abrir o mar? Ou derrubar muralhas com gritos? Não. Existem os grandes e pequenos milagres, e até algumas pessoas fazem uma diferença entre milagre e intervenção, dizendo que acontecimentos que não são propriamente contrários às leis da física, como seja abrir o mar, como seja derrubar a muralha. As muralhas eram tão largas e poderosas que você fazia casa em cima das muralhas. Né? Ali em Natal tem um forte, o Forte dos Reis Magos, que tem uma muralha que fica do lado onde podia vir um bombardeio dos navios. Tem uma muralha que em cima tem 3 ou 4 metros de largura. Então, uma muralha dessa cair com grito desafia a lei da física. Né? Então, é milagre no sentido estrito. Mas existem pequenos acontecimentos que não contrariam a lei da física, mas que são um ponto fora da curva estatística. Digamos, se um motorista está perdido no engarrafamento de uma cidade estranha, está sem dinheiro, esqueceu de passar no banco antes de... ou pretendia passar no banco depois que chegasse lá. Numa época em que já tinha cartão, mas poucos comércios tinham máquina para receber pagamento através de cartão. Não tinha um telefone de ninguém na cidade. Se vê perdido numa cidade de ruas labirínticas, não é uma cidade de tabuleiro de xadrez como Fortaleza, e com o ponteiro da gasolina no zero. E essa pessoa ora e para no sinal. E um motoqueiro para do lado e ele pede uma informação. E o motoqueiro começa a explicar, para e diz, é muito complicado. Me siga. E leva o motorista que estava desorientado no trânsito até um lugar onde ele precisava chegar para se orientar. Bom, não há nada contrariando leis da física, não há nada de sobrenatural. Mas isso costuma acontecer. Numa cidade estranha, um motoqueiro sai do seu caminho e leva alguém mudando o seu caminho, tendo que voltar depois, sem cobrar nada. Não, mas é um fato extraordinário, fatos extraordinários acontecem. Muito bem. Pode ser, mas é um fato, é um ponto fora da curva. E se existem inúmeras vezes fatos naturais, mas estatisticamente improváveis? Se a mesma pessoa perde um documento no estrangeiro, e ia ter problema porque perde documento, perde cartão do banco, perde passaporte, e ia ter muita dificuldade estando no estrangeiro. Mas liga para Fortaleza para cumprimentar alguém, conversar com alguém, nem ia falar nisso para não dar preocupação.
e a pessoa já diz, olha, tua carteira está em tal lugar. Por quê? Porque de lá me ligaram. E como foi que ligaram de lá? Porque um garçom que achou, ligou para o Banco do Brasil, que não dá endereço de cliente, mas deu dessa vez, e não deu o endereço da residência, mas do trabalho. E o garçom faz uma ligação internacional para o endereço de trabalho. E o trabalho que não dá também o telefone de pessoas do lugar de trabalho para estranhos, deu o telefone residencial. E o garçom faz uma segunda ligação internacional e encontra em casa uma pessoa que já devia ter saído para o trabalho, mas ainda estava em casa e recebe a ligação. Com a resposta sobre o lugar onde se encontrava o documento perdido, a carteira perdida. E a pessoa que tinha perdido a carteira liga para casa, antes de sair para tomar alguma providência, procurar a embaixada ou o Banco do Brasil, e resolve ligar antes de sair. E ainda encontra alguém em casa que também devia ter saído para o trabalho. E essas coincidências todas não são nada contrárias às leis da física, mas são estatisticamente altamente improváveis. Ah, mas improvável acontece. Acontece uma vez, mas acontece duas? Pode acontecer. Mas se você soma isso, outras manifestações de ponto fora da curva, de fatos estatisticamente improváveis, o conjunto remete ao sobrenatural. O sobrenatural não é só o que vira pelo avesso às leis da física. Não é só o relógio andar para trás, como o relógio de sol andou para trás, naquele episódio lá do Antigo Testamento. Aí é uma coisa que contraria a lei da física. Mas sucessivos fatos. Então, se você tem uma conta para acertar num grande valor e você vai ter que parcelar isso e pagar juro muito tempo, e de repente você descobre que ganhou uma causa na justiça sem você ter entrado na causa, porque era uma ação coletiva, mas uma ação coletiva que você não aderiu a ela. E quando sai o mandado judicial, na fonte empregadora, alguém incluiu o seu nome inadvertidamente, e você recebeu aqueles atrasados e quitou a dívida. Aí você vai juntando fatos estatisticamente altamente improváveis. Talvez esse de ganhar uma questão sem ter pleiteado seja ainda mais improvável do que o motoqueiro ir levar, do que o garçom fazer 2 ligações internacionais. Mas acontecem. E quem costuma ouvir testemunhos tem muito mais status para apresentar, né? Para relatar. Então, não é lógico, estamos falando aqui de culto racional, não é racional negar o sobrenatural. No mundo inteiro, os povos reconhecem o sobrenatural. Negar o sobrenatural é, do ponto de vista histórico, uma novidade. É de uns poucos séculos para cá. Ah, mas na antiguidade já tinham saduceus em Israel que negavam a ressurreição. Tinha. Mas era uma coisa muito restrita. A massificação da negação do sobrenatural é coisa do iluminismo para cá, né? O mesmo do Renascimento para cá, o que, no ponto de vista histórico, é mais ou menos uma novidade, é uma coisa relativamente nova. Então, nós tínhamos visto essas coisas e tínhamos visto, e agora já estamos vendo algumas coisas que não vimos no domingo passado, e entre essas coisas, nós estamos vendo alguns desses milagres, como a conversão de Paulo. E a conversão de Paulo sinaliza algumas coisas que poderia dar lugar a muita reflexão. Uma delas é que é uma escolha de um instrumento. Paulo foi
Foi um instrumento para divulgar a boa notícia. E foi escolhido. Ele não se apresentou para isso, ele foi escolhido. Aí já daria lugar a uma discussão sobre livre-arbítrio. Mas seria preciso admitir que ele não poderia se recusar a aceitar a missão. E ele aceitou logo de início. Quando ele tem a visão, ele logo se rende a ela e pergunta: o senhor trata logo como alguém que ele reconhece como senhor. Mas aí já tem outra questão. Por que será que ele foi escolhido? Né? Não temos que estar procurando as razões de Deus. A soberania de Deus não precisa nos dar satisfação, nem sempre podemos compreendê-la. Mas somos tentados a fazer conjecturas, né? Porque o culto racional procura razões. E Paulo diz que o nosso culto do cristianismo é um culto racional. Então, quais seriam as razões da escolha de Paulo? E aí eu sempre lembro, nesse momento, das outras escolhas. Né? A escolha, por exemplo, de Moisés para uma grande missão, libertar o povo hebreu do cativeiro no Egito. Mas ainda não era, talvez, a maior missão de Moisés. A maior missão de Moisés foi codificar a primeira aliança. Aquela aliança que foi feita com Abraão. Mas quem foi que codificou? A palavra codificar remete a uma juntada de fontes, de informações, de relatos, de fatos e atos. Então, quem é que faz essa juntada? É Moisés. No Pentateuco, em 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí me lembra de uma segunda pessoa escolhida para uma missão, que é Abraão. Desculpe. A segunda pessoa escolhida para essa missão é Salomão, seguindo uma ordem cronológica. Mas qual foi a missão de Salomão? Salomão codificou as relações horizontais, as relações entre os homens, enquanto Moisés codificou a primeira aliança, que é vertical, é a relação vertical entre Deus e os homens. Agora Salomão codificou as relações horizontais, as relações humanas, que não tem relação com soteriologia, com doutrina de salvação. Quando ele diz, por exemplo, que você não deve ser fiador de ninguém, não atraia para os seus ombros a responsabilidade do outro, ele não está dizendo que isso é pecado, ele não está dizendo que você, se fizer isso, não se salva. Não. Ele está dizendo que isso não é bom para você nas relações humanas. E várias outras coisas. E, finalmente, a terceira aliança. Quem foi que codificou a terceira aliança? Foi Paulo. Esse que foi escolhido na estrada de Damasco. E lá se converteu. Tem alguma coisa comum entre esses três? Essas 3 escolhas? Elas são diferentes, por exemplo, da escolha de Eliseu, da escolha de Pedro e de João? São. Pedro e João, está escrito, que eram homens indultos, ou seja, sem cultura letrada. Né? E isso está escrito. Vamos daqui a pouco chegar lá. Né? Mas vamos ver quais eram as características desses 3 codificadores das 2 alianças e de um código de relações humanas. Primeira e segunda aliança, Moisés e Paulo, e relações humanas, Salomão. Moisés, está escrito que foi iniciado em toda a ciência do Egito. Moisés,
E a leitura de hoje. E Paulo. Paulo é um varão tão erudito que no debate alguém vai dizer: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Ah, Paulo era tão erudito que as pessoas que debatiam com ele achavam que ele estava desorientado por ter estudo demais. Então, nas duas alianças, você tem pessoas muito preparadas. E no meio do caminho, nas relações horizontais? Esse aí ainda é mais, né? Porque Salomão era tido como o homem mais sábio, o mais sábio dos homens. Então, isso parece contrariar aquele princípio que diz, não, Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os que escolhe. Prepara. Porque com todo o conhecimento de Paulo, ele precisou receber diretamente orientação. Ele foi arrebatado e recebeu a orientação de Jesus. Moisés, com toda a sabedoria que ele tinha, e o Egito era um centro de muito conhecimento humano, e ele, criado no palácio do faraó, tinha todo esse conhecimento, mas precisou ser orientado. Então, ele precisou ser preparado. Não precisou de preparação intelectual, mas precisou de preparação espiritual. Então, a frase que Deus não escolhe os preparados, prepara os que escolhe, é certa do ponto de vista do preparo espiritual. Mas, para codificar as relações verticais nas duas alianças, ou as relações horizontais com Salomão, aí, além do preparo espiritual, que esses três codificadores receberam, porque Salomão também pediu sabedoria e lhe foi dada, a escolha recaiu sobre quem tinha preparo intelectual. E qual é a diferença? A diferença é que, para pregar o evangelho, você só precisa dizer que Jesus salva. Só precisa dar testemunho da divindade de Jesus. Só precisa apresentar sinais. E quais são os sinais? Em alguns casos, os sinais prodigiosos. Em outros casos, basta ter uma vida que reflita, que pela sua vida dê testemunho de que você está em Cristo. Pelas suas atitudes corretas. Né? E, então eu tenho que ser perfeito? Não. Claro que todo mundo erra, mas eu volto a repetir incansavelmente aquela imagem, aquela figura de linguagem que eu uso para dizer que porca se suja e gosta da sujeira. Mas ovelha se suja, mas não gosta da sujeira. Então, é claro que quem está em Cristo também erra, porque a nova criatura não se torna perfeita, mas não gosta da sujeira e procura corrigir os seus erros. Né? Ou, pelo menos, evita repeti-los, ou não tem prazer em repeti-los. E isso é parte do testemunho que é necessário. Então, Pedro e João eram homens incultos. E os membros do tribunal, que era o Sinédrio, ficam admirados de eles, sendo homens incultos, falarem com tanta sabedoria. Porque eram homens incultos. Mas não estavam codificando, não estavam criando uma doutrina, uma soteriologia. Estavam dando testemunho. E para isso não é preciso ser culto. Né? Eu já contei muitas vezes aqui o quanto eu me surpreendi e admirei de ver um homem semi-alfabetizado lendo com dificuldade, ler uma passagem bíblica numa reunião informal, 5 ou 6 pessoas numa casa, e fazer uma pregação extraordinária, com 3, 4 ou 5 versículos de um trecho bíblico. Uma pregação melhor do que muitas vezes um pregador que usa retroprojetor, que usa imagens, que segue um roteiro estudado laboriosamente. Ele derramou sabedoria para dar um testemunho, para expressar um conhecimento certamente inspirado, mas
não foi criando um código, fazendo uma codificação da doutrina de salvação, né? São coisas diferentes. Então, vimos a conversão de Paulo e vimos Pedro sendo um instrumento de sinais prodigiosos. Lá onde, quem diz sobre Paulo as muitas letras, em Atos 26, 4. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Fausto em voz alta: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Este foi o homem douto escolhido para codificar a nova aliança. Ou seja, se você quer simplesmente evangelizar, você só precisa orar e conhecer a Escritura. Mas, se você quer discutir doutrinas teológicas, aí você precisa estudar, e estudar muito, né? Bom, finalmente, tem um conto no livro de Atos dos Apóstolos que eu gostaria de fazer uma breve alusão a esse ponto para deixá-los com vontade de estudar esse assunto e procurar várias obras, que é a comunidade da Igreja Primitiva de Jerusalém, que é uma comunidade em que as pessoas vendiam tudo que tinham e davam para a igreja. E passavam a viver disso. E muita gente confunde isso com a exortação no sentido de que devemos socorrer os necessitados, principalmente as viúvas e os órfãos, né? Quando a Bíblia manda socorrer necessitado, ela está sempre se referindo a viúvas e órfãos. Muito bem. Acontecia isso. Era uma comunidade cristã, liderada por apóstolos. Será que isso é o modelo? É assim que todos devíamos ser? Devia ser esse o modelo para a sociedade? Me parece que não, né? Primeiro porque só houve esse caso em toda a história do cristianismo. Desde a primeira aliança, ninguém fez isso no Antigo Testamento. Nem na Nova Aliança. Fora a Igreja de Jerusalém, ninguém mais fez isso. Aí em Antioquia, e nas igrejas da região da Galácia, e nas igrejas de Éfeso, e os corintianos, sim, não é o torcedor do time, na igreja de Corinto, para onde Paulo escreveu. E a igreja de Roma, e Alexandria, que foi um poderoso centro de teologia. Não. Ninguém fez isso. Nem nos poderosos centros de teologia como Alexandria, Roma, Antioquia. Não. Ninguém fez isso. Ah, mas e as cartas doutrinárias não recomendaram isso? As cartas de Paulo, o grande doutrinador da Nova Aliança, ele não recomendou ninguém fazer isso. Ora, vocês vendam aí os seus bens e dividam o apurado, passem a sobreviver disso. Não, Paulo não recomendou isso. Ah, e as cartinhas pequenas, mas sábias de Pedro e de João. João não tem só o Evangelho. O magnífico Evangelho de João. João tem 3 cartinhas também, que estão encartadas quase no fim lá no fim do Novo Testamento. Também não recomendou isso para ninguém. O próprio Pedro, que vivenciou e testemunhou os acontecimentos comunitários de Jerusalém, também não recomendou isso para ninguém, nas cartas dele. Então, me parece que não era uma conduta recomendável. Ah, então quer dizer que era uma iniquidade, que era uma transgressão. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não era recomendável. Pedro presidiu isso, mas não foi censurado por isso.
Nem Paulo, que deu um carão muito sério em Pedro uma vez, puxou as orelhas de Pedro publicamente, não o admoestou por isso. Houve silêncio quanto a isso. Parece-me que é aquele equívoco de quem não está se rebelando contra Deus, de quem tem as melhores intenções, porque quer vender tudo, compartilhar, para ficar louvando a Deus o tempo todo, sem fazer nada, sem trabalhar, sem lutar pela vida. Há uma excelente, bela intenção, mas é errada. E o que teria causado isso? A ideia de que, quando Cristo disse que em breve voltaria, a ideia de que essa brevidade tinha o alcance e o sentido do tempo para os humanos. Se você sai de casa e diz para sua mulher, para seu marido, para seus filhos, eu volto em breve, eu vou sair, uma saída breve. As pessoas esperam que você volte em poucas horas. Não esperam que você esteja dizendo que esse breve é daqui a 30, 40, 50 anos. Menos ainda que seja daqui a milhares de anos. Então, parece-me que houve um equívoco. E, além de ser um equívoco quanto à orientação do Espírito Santo, quanto à interpretação equivocada da brevidade da volta de Jesus, Jesus vai voltar já já. Então, a gente vende os bens, fica louvando, e antes que se acabe o dinheiro, ele chega. Era um erro. Né? Mas, mais do que isso, trouxe problemas. Trouxe aquele problema com Ananias e Safira. E mais do que isso, né? Foi uma atitude que não tem notícia de que isso tenha sido votado. E as decisões devem ser coletivas, como foi a escolha de Matias, como foi a escolha de um grupo que foi ungido para sair numa missão, entre os quais estava Estevão. Então, houve um adiantamento, as pessoas dizem, se colocar à frente. Se colocar à frente da revelação. Não foi revelado e a pessoa se antecipou e decidiu por conta própria. Parece ter sido um erro de uma liderança. Além disso, parece que esse testemunho que admirava todo mundo ao redor, as pessoas achavam bonito aquilo, tem um grupo ali que reparte tudo e tal, não resultou a longo prazo num bom testemunho, porque quando veio o fracasso, certamente veio uma desilusão. Olha, quem segue aquela doutrina acaba se dando mal. Porque a igreja de Jerusalém se deu mal, tanto que depois precisou da ajuda das outras igrejas, de outras cidades, que não tinham feito isso. Então, eles parecem ter confundido ajudar, se solidarizar, com dividir. Dividir tudo. É claro que quem ajuda o necessitado, divide alguma coisa. Não deixa de ser uma divisão de uma pequena parte, aquilo que você doa para alguém. Mas se você divide tudo, é outra coisa. E não tem mandamento nesse sentido. Em síntese, é isso que nós colocamos no estudo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. História do período da missão de Jesus entre a ressurreição e a partida, com os ensinos nesse período, e a história das primeiras obras missionárias, dos grandes milagres do início da igreja primitiva e do início da organização eclesiástica, quando escolheram missionários e escolheram diáconos, e essa escolha foi feita por votação. Isso significa que não tinha uma liderança central, com plenos poderes. E o relato bíblico diz que
o povo gostou da decisão majoritária, o que significa que a liderança deve satisfação à congregação, se a congregação gosta ou não gosta, para evitar a direção personalista. Né? E esse conjunto certamente dá lugar a uma infinidade de discussões, mas eu os convido a participar enviando mensagens sobre essas coisas, falando dos seus entendimentos ou formulando indagações para o nosso canal. E agradeço a presença de cada um dos que estiveram conosco, pedindo que manifestem seu polegarzinho para cima ou para baixo, conforme o entendimento. Agradeço os que ficaram até o fim e peço que participem enviando mensagens como lhes aprouver. E os convido para a próxima oportunidade em que traremos algum estudo para vocês. Muito obrigado e até breve.